Para fazer a base da nossa caixinha, a gente precisa de uma medida de papelão de 22,5 por 17,5. Então, se tem 22,5 por 17,5, eu sei que os 22,5 eu preciso cortar, como é 22,5 é maior do que 17,5, 22,5 eu vou cortar na direção mais rígida do meu papelão e 17,5 eu vou cortar na direção mais maleável do meu papelão. Então tá, eu vou botar a luva aqui para mostrar para você que aí eu já posicionei aqui nos 22,5, ó, e vou cortar a medida maior na mesma direção do papelão, que é mais na placa mais rígida, né? Na direção mais rígida. Cortei os 22,5 aqui, ó. Tirei. Então aqui eu já tenho os 22,5 que eu preciso. E daqui para cá eu tenho que ter 17,5, que eu acho que essa minha placa ela já tem 17,5, porque eu já tava com ela cortada aqui, ó. E eu resolvi trazer ela. Ela já tá com 17,5. Não precisa de eu cortar aqui os 17,5. Mas se precisasse, eu ia vir aqui, posicionar em 17,5 aqui e ia fazer o corte aqui, tá bom? Por coincidência, era uma sobra que eu tinha aqui, que tava, essa outra sobra aqui, ela era menor, ó, não ia dar para eu fazer, tá? Que ela é menor do que os 17,5, tá um pouquinho menor, pouca coisa, tá vendo? E ela era também no sentido mais maleável no 17,5. Mas se ela fosse maior aqui, inteira, eu ia posicionar a minha régua aqui da mesma forma, no 17,5, e ia fazer o corte aqui em 17,5, tá bom? Então tá, fiz a base da caixinha, então não tem muita dificuldade. E agora, pra gente poder fazer, eu vou até colocar aqui, ó, 22,5 por 17,5, ó. 22,5 por 17,5, tá bom? E para fazer esse fundo aqui é um quadradinho só, um retângulo, né, na verdade, um retângulozinho pequenininho que tem 10 por 5. Combinado? Aí eu vou pegar aqui e deixar essa aqui do outro lado, né, que eu já cortei ela, e vou fazer a mesma coisa que eu falei com vocês. Vou fazer um movimento na minha plaquinha, na sobra que tem aqui, ó. Daqui pra cá tá mais maleável, então eu já sei que daqui pra cá eu tenho que cortar a medida menor, que eu falei que na direção, na mesma direção mais maleável, eu corto a medida menor. Então eu vou cortar logo 5 centímetros aqui. Para cortar 5 centímetros, é a mesma coisa, ó. Eu vou alinhar o papelão em 5, eu vou alinhar ele aqui em cima da minha primeira linha preta, ó. Vou tentar alinhar aqui e levantar para vocês verem, ó. Eu alinhei ele aqui, ó, na primeira linha preta e aqui eu alinhei ele em 5 centímetros, tá vendo? Então eu vou cortar na direção mais maleável. Deixa eu só botar aqui, porque a minha régua é grande, eu posso botar a placa de papelão só embaixo dela para ela não ficar balançando aqui. Só usar um apoio aqui. Então, eu alinho aqui de novo, ó, em 5. Aqui na primeira linha preta e já vou fazer o corte aqui também, ó. Vou passando o estilete e ele vai cortando camada por camada até soltar. E eu preciso que tenha 10 no lado mais duro do papelão. E aí eu viro para cá e vou tirar 10 centímetros aqui, ó. Da mesma forma, alinho na minha primeira linha preta lá em cima e alinho aqui na direção de 10 centímetros, tá? Quando eu faço esse alinhamento aqui, ajusto direitinho a régua, eu tiro esse excesso aqui também, ó, que eu não quero, para ficar na medida que eu quero. Pronto. Esse aqui eu não quero, já tenho aqui, ó, para fazer a base da caixinha, que é 22,5 por 17,5, e a basezinha ali no fundo por 10 por 5, tá bom? Pronto. De papelão, para fazer isso aqui, a gente só vai precisar disso aqui, tá? 22,5 por 17,5 e 10 por 5. Show? Vou mostrar para vocês aqui, ó, as medidas. O papelão é nessa medida aqui, ó. Anota aí para você, para fazer a base. A gente está fazendo um porta-recados, ok? Vou mostrar o papel aqui, as medidas do papel. Quando eu coloquei ali revestimento superior da plaquinha, revestimento inferior da plaquinha, é a plaquinha que a gente vai colar no fundo, tá bom? É revestimento interno da caixa e as tiras laterais que a gente vai fazer, pode ser com sobra de papel também, tá? Na parte de dentro da caixinha, essa daqui, ó, eu usei uma corzinha rosa, ok? E aí, nessa que a gente vai fazer, eu vou usar esse amarelo, que é lá da Mix Papel. Ele é Color Plus 180, tá vendo? Tem esse nome aqui, gente, essa cor aqui, tá vendo? Eu comprei esse aqui da Color Plus amarelo, da Mix Papel, e para imprimir, eu vou fazer ela impressa, eu usei esse da Mix Papel também, que é o Opalina Gold, tá bom? Na gramatura de 180, que foi esses que eu mostrei para vocês agora, Signa Plus, Opalina Gold. Aqui eu até imprimi a primeira versão dele, ele tem uma textura também, não sei se vai dar para vocês verem a textura dele. Acho que dá para ver um pouquinho também, tá vendo? Ele tem uma texturinha. E aí aqui o amarelo, a primeira vez que eu imprimi saiu num tom de amarelo que eu não gostei muito,
mas a arte ficou desse jeito. E aí depois eu fiz outra impressão, corrigindo, né, ajustando o contraste, a saturação, e eu achei que o tom do amarelo ficou mais do jeito que eu queria. Então tá, só para mostrar para vocês que eu usei então o Signa Plus Opalina Gold, não laminei, vou fazer a montagem da peça sem laminar mesmo, combinado? E agora eu vou fazer aqui, ó, o corte do papelão, para a gente poder montar a estrutura da nossa caixa. Como eu mostrei na tela, o papelão tem 22,5 por 17,5, tá bom? Então bora lá. Vamos cortar aqui. A alturinha da nossa caixa, ela tem 7 centímetros. 7 centímetros, ok? Então a gente vai fazer aqui, em cada contorninho do nosso papelão, uma marcaçãozinha de 7 centímetros. Combinado? Deixa eu só ver aqui se tá certinho essa medida aqui. De 8,5 por 3,5. Isso aqui. Isso aí. Show? E aí agora, depois que eu fiz isso, gente, ó, 7 centímetros nos 4 ladinhos da nossa caixinha aqui do papelão, a gente vai fazer a compensação do papelão, ok? Quando a gente fala compensação do papelão, gente, é você pegar a mesma espessura do papelão que você está utilizando, que é de 1,9 milímetros, e traçar aqui nas laterais dessa partezinha que significa a minha frente, e nas laterais, que significa a parte de trás da minha caixa. Eu posso usar a mesma plaquinha que eu já deixei ela aqui da base dela, para fazer como molde aqui do lado da linha que eu tracei, do lado direito da linha, eu encosto a minha plaquinha aqui, ó. Se eu quiser, né, fazer assim, eu posso fazer assim, e fazer a marquinha aqui para poder fazer essa compensaçãozinha do papelão a mais aqui. Eu vou fazer essa mesma linha agora do lado esquerdo dessa linha que eu tinha traçado aqui, para a gente poder, na hora que for levantar as laterais da direita e esquerda da minha caixinha, a espessura desse papelão seja colada atrás. Ó, aqui também eu fiz, ó, a mesma espessurinha, tá vendo? Na lateralzinha da linha. Porque aí, na hora que eu for levantar essa lateralzinha da direita e da esquerda, a espessura dela seja colada atrás, para que não fique um vão aberto. Porque como o nosso papelão ele é grosso, se eu não compensar essa mesma espessura na medida que eu fiz, ele pode ficar um buraquinho assim aberto, tá vendo? Então, quando eu aumento a mesma espessura nas laterais da parte da frente da caixinha e nas laterais da parte de trás, na hora que eu levanto a lateral da direita, a espessura dela é colada justamente atrás e não fica nenhum vão aberto, né? Fica a quina da caixa toda quadradinha. Quando eu não faço essa compensação, ela fica com esse buraquinho aqui. Kátia, mas eu preciso fazer a compensação sempre? É opcional, tá bom? Você vai avaliar conforme o acabamento que você quer dar. Uma coisa eu te falo, tem como você juntar as duas pontinhas aqui em cima? Tem, só que aqui embaixo você não consegue alinhar e quando você emboca essas duas pontinhas aqui bem apertadinhas, a tendência é que a sua caixa ela não fique 100% com esse ângulo aqui de 90 graus. Ela vai dar uma embucada assim para dentro. Você vai fazer uma caixa um pouquinho cumbucada, digamos assim, porque você vai estar pressionando isso daqui, as quinas dela, e ela não fica 100% nesse ângulozinho assim de 90 graus certinho. Ela dá uma entortada, como se você estivesse dando uma diminuída na boca, nessa abertura da boca da caixa, tá? Então, por isso que para a caixa ficar 100% quadradinha, a gente faz essa compensação também do papelão. Se você não quiser usar a plaquinha, com o tempo e a prática, você vai pegar a própria régua, ó, aqui do lado de cá, por exemplo, eu tenho que fazer também, que tem que ser nas laterais da parte da frente e nas laterais da parte de trás. Tem que ser sempre em duas laterais opostas, nas laterais opostas, tá bom? Mas como eu não fiz aqui, eu posso também, com o tempo, eu já sei o tanto que eu tenho que chegar a minha régua para frente. Então, eu já posso vir com a minha régua, eu tô usando uma régua que protege o meu dedo. Se eu não estivesse usando a régua, eu tava usando uma luva. E aí eu já venho com o meu estilete aqui, ó, com a lâmina afiada. Aqui eu nem fiz a linha, mas eu já posicionei a minha régua e já comecei a fazer o corte usando a lâmina do estilete. Aqui também, tá vendo? Aqui também eu não fiz a linha ainda, ó, mas na hora que eu viro, eu já chego a minha régua também um pouquinho para frente, que eu já sei mais ou menos a distância que eu tenho que dar com a minha régua, de tanto que eu faço, eu já sei o tanto que eu chego. Se você que está aqui pela primeira vez não sabe, é só você usar a plaquinha como molde, a espessura dela, para você fazer esse risquinho a mais, tá? E aí aqui, ó,
já fiz também um pouquinho a mais da compensação do papelão, tá vendo? Dos dois lados, então ficou nas laterais aqui, ó, e nessas laterais opostas aqui, tá? Sempre assim, laterais opostas nas laterais delas. E aí, eu continuo agora com o meu estilete nessa outra, ó, eu já fiz o estilete aqui, agora eu faço o estilete aqui. Eu preciso cortar esse quadradinho daqui, esse outro quadradinho daqui, esse outro daqui e esse outro daqui, tá bom? Pra gente conseguir levantar as laterais. Ah, por que que você faz assim? Essa aqui a gente chama de técnica do corte-vinco. Essa técnica, ela é bem conhecida porque você consegue trazer uma sustentação um pouco maior na sua peça quando você usa essa técnica. Mas você também pode usar a técnica das partes separadas, dá certo também, tá? Essa daqui é porque é uma técnica mais comum, que muita gente utiliza para que sua caixa fique um pouquinho mais firme. Então, olha só, eu já passei o estilete, ó, nesses quadradinhos aqui que eu falei. Agora eu posso até tirar minha régua e com o estilete mesmo eu encaixo ele aonde eu já comecei a cortar e acabo de continuar fazendo o corte até soltar, ó, a partezinha que eu não quero. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, nos 4 cantinhos, ó. Tá bom? Só que a lâmina tem que estar sempre afiadinha, novinha, principalmente para cortar papelão, para que não fique tudo dando rebarba, para o seu corte ficar certinho. Se o seu corte começar a ficar todo mastigadinho, é porque a sua lâmina tá cega, tá bom? Aí a gente tem que cortar essa pontinha aqui da lâmina para usar a parte de baixo dela. E depois você compra o refil da lâmina para você colocar a lâmina inteira aí, tá bom? Tem que estar sempre com o corte retinho, sem ter aquelas rebarbinhas picotadas. Se não, é porque a sua lâmina tá ruim, tá ficando cega, tá bom? Beleza, já tomou uma forma aqui, a gente já começou a visualizar aqui o que é isso, né? As laterais e aqui o fundo do nosso porta-recado. Então, esse fundo, para eu conseguir virar as minhas 4 laterais, eu preciso passar o meu estilete aqui, nesse desenhozinho dele aqui, para que eu consiga cortar algumas camadas do meu papelão. E na hora que eu cortar algumas camadas, eu consegui virar essa plaquinha sem romper. Se caso romper, também não tem problema. A gente pode colocar uma fita crepe aqui para revestir a parte de dentro, que eu vou colocar aqui por dentro amarelinho. E depois eu tiro a fita crepe daqui também, não tem problema nenhum, tá bom? Então agora, na hora que eu for fazer esse vinco, a gente chama de vinco ou meio corte. Eu não vou ficar fazendo muito, eu passo aqui e vou fazendo o teste, ó. Passo de levinho, sem eu cortar tudo. E vou virar, ó, virei. Na hora que eu viro, eu percebo que ele começou a ficar molinho. Quanto mais molinho eu deixar, nesse ponto aqui já tá bom, melhor vai ficar meu acabamento aqui dentro. Agora, se você passa só uma vezinha e ele ainda não virou molinho desse jeito aqui, ó, é sinal de que você precisa passar mais o estilete para cortar mais camadas. Se você virar com toda a sua força, achando que desse jeito vai dar certo, aquilo que era para você ter cortado vai estufar para o lado de dentro e vai virar um monte de carocinho de papelão aqui dentro. A gente chama de rugas. E aí o seu acabamento por dentro da caixinha não fica bonitinho. Então o que a gente precisa fazer? Não é para usar força, o que você vai usar é o estilete, que é o adequado para você ir cortando as camadinhas do papelão. Vai cortando as camadinhas do papelão até você sentir que virou. Ó, ele tá virando o lado de cá, mas não tá tanto ainda. Então eu vou passar de levinho mais um pouquinho para ele cortar tipo mais uma camada. Virou mais molinho, ó, os dois lados agora estão bem molinhos, então aqui dentro vai ficando sem ficar estufado de papelão, ok? Se você vira com força, estufa o papelão. Vou até pegar um pedaço aqui para você ver, ó, sem cortar. Quando a gente vira com força assim, ó, se cortar um pouquinho, aqui dentro fica enrugadinho. Olha só como é que estufa as ruguinhas do papelão, tá vendo? Então é isso que vai acontecer se você não fizer o corte certinho. Quando você vira com força, isso tudo estufa e na hora que você forra de papel por dentro, esses carocinhos aqui fica tudo aparecendo, tá bom? Então tá, voltando aqui, ó, vou passar aqui também o estilete bem de levinho nesse outro pedacinho aqui para eu conseguir virar essas outras duas lateraisinhas aqui menores, ó. De levinho e vou fazer o teste nela também, se ela tá virando bem de levinho. Combinado, gente? Deixa eu passar aqui de levinho. Ó, passei de levinho. Agora virou de levinho, a gente já conseguiu ver a formazinha aqui da caixinha, tá vendo? Já fizemos um formatozinho aqui. Combinado? E agora então a gente vai fazer agora o revestimento com papel amarelinho, que eu passei as medidas aí pra vocês ontem também. É de 25,5 esse papel amarelo aqui, que eu mostrei que eu tô usando o Color Plus. 25,5 por 20,5. Ó, agora a gente vai usar a técnica que eu chamo de técnica
da borda infinita, tá bom? Deixa eu só limpar aqui, que quando a gente corta o papelão, pode sair aquele pozinho e acaba sujando também seu papel. Então, a gente vai revestir por dentro agora, ó. A gente vai fazer esse processo aqui agora. Vou usar as reguinhas de encadernação. Aqui hoje eu só vou usar a reguinha de 15 milímetros ou pode ser 1,5 cm, né? Que é a mesma coisa. A gente vai estar usando essa aqui hoje e a de 10 também eu vou usar. Vou até tirar aqui. 10 milímetros ou 1 centímetro. 1 centímetro. A gente vai usar essas duas réguas aqui, de 15 e a de 10. Vou deixar a de 10 separar. E a fio de cabelo, né? Tava esquecendo que o fio de cabelo também a gente vai usar. Que é essa daqui, ó. A gente também vai usar essa daqui, que é a régua que tem várias medidinhas de fio de cabelo. Eu vou usar o de 3 milímetros aqui. Mas voltando aqui, ó, eu gosto de encaixar. Ela tem esse encaixezinho, mas você pode usar sem também, tá, gente? Eu gosto de mostrar esse modelinho que a gente tem, porque é um kitzinho que você consegue fazer ela como esquadro. Esquadro é você fazer ela assim, no formatinho de L aqui, para você colocar aqui e passar cola por dentro dessa parte de dentro aqui, depois colar lá, pra gente manter a simetria da sobrinha para cada lado. Aqui, ó, eu passo cola por dentro, ó. Tá? E eu vou espalhar, como o meu rolinho ele tá sequinho, eu vou espalhar aqui, acho que dá pra ver aí, ó, né? Deixa eu diminuir só um pouquinho a minha imagem aqui. Peraí, gente, deixa eu diminuir, que aí dá pra vocês verem um pouquinho a minha bandejinha também, aqui, tá? Show! E aí aqui, deixa eu até pegar a dobradeira, porque eu não gosto de colocar muito o dedinho na cola. Então eu boto aqui, ó. Como o rolinho tá seco, ele pode demorar um pouquinho mais, ele pode puxar um pouco da cola e a gente tem que repor um pouquinho mais. Mas eu acho que vai dar aqui, que eu botei uma quantidade boa. Ó, vai espalhando. Pode ser rolinho de material de construção mesmo, até você adquirir. Esse que eu tô usando é um rolinho pigmeu, ele é um rolinho, assim, próprio para artesanato, porque ele é pequenininho, a espuma dele é bem fininha, então ele espalha bem a cola e ele é lavável, né? Ele tem essas duas hastes assim na lateral, você consegue tirar o rolinho e lavar. Deixa eu só passar mais um pouquinho, porque como eu tô usando papel na gramatura 180, eu gosto de deixar uma camada de cola um pouquinho maior, senão o papel pode não colar 100%. Quando a gente usa o papel mais fininho, na gramatura menor, a gente pode até passar uma camada de cola um pouco menor. Então aqui, ó, passei cola por dentro e vou colocar aqui, ó. Sempre, se você puder, tenta manter aí o centralizado, né? Esse espaçozinho de 1,5 cm para cada ladinho aí da plaquinha do papelão, tá? A gente usa a régua só para ter uma referenciazinha. Fez isso, você pode pegar espátula, pode pegar rolinho de borracha, tá? Espalhar um paninho, do jeito que você achar melhor aí, mas sempre do meio, ó, do meio para fora, porque a gente vai tirando, como se a gente estivesse tirando o ar, né? Espatulando aqui pro papel já ir colando lá. Depois que você fez isso, como eu tô usando a técnica da borda infinita, pode ser feito de várias maneiras, mas o jeitinho que eu gosto de fazer, tá? É colocando agora essa reguinha, se você não tiver ela, você pode fazer até de papelão, tá? Mantendo aqui 1,5 cm ou 1 centímetro aí de distância, só para você tirar esse excesso aqui de papel, ó. A gente não quer, tá bom? Pode até ser um pouquinho menor, porque a gente hoje vai fazer uma tirinha menor, mas eu vou manter 1,5 aqui mesmo. Tiro aqui, ó, esses excessos aqui. Tem gente que tira tudo, esse pedacinho aqui, aí você vai fazendo da maneira que você quiser, ok? Eu gosto de fazer assim, porque na minha visão, pra mim, o acabamento fica melhor, gente. Mas não tem certo e errado, não. Depois, no seu dia a dia aí, você vai vendo. Ah, a Kátia mantém essa sobra nesses cantinhos aqui, mas eu gosto de tirar tudo. Eu só deixo nas bordinhas maiores aqui. Não tem problema nenhum também, não, tá? Depois que eu fiz isso, eu coloco o meu estilete aqui, chego ele pra trás, na diagonal, e faço isso nos 4 cantinhos, ó. Encaixo lá na quina e puxo ele, né, pra cortar assim na diagonal, ó. Combinado? Fiz isso em todos os cantinhos para dar aliviada pra gente virar o papel. Só que antes de eu virar, eu vou usar o fio de cabelo, ó. Essa reguinha aqui de 3 milímetros. Eu vou usar o de 3. Você não precisa ter ela, não. Existe ela individual, ok? A gente tem essa no nosso kit porque a gente tem algumas outras técnicas que a gente utiliza outras medidas de fio de cabelo. Então aqui eu vou encaixando esse fio de cabelo todas as quinas do meu papelão e vou cortando esse excesso de papel aqui. Quem é nova, que não tem essa régua ainda, é só você entender que você precisa deixar um espaço de 3 milímetros, se você estiver usando papelão 1.9 e papel 180, de 3 milímetros entre o papelão para a direita e entre o papelão para cima,
Porque depois a gente vai cortar essa ponta amarela aqui, ó, desse jeito, alinhando o seu estilete na direção do papelão e apertando para baixo. Você vai fazer isso nas duas direções e vai tirar esse pedacinho de papel que você não quer, ó. Aqui, tá vendo? Esse pedacinho de papel aqui, ó, você vai tirar ele. Só que essa distânciazinha daqui, ó, da ponta do papelão para cima do papel, ele tem que estar reto, com 3 milímetros aproximadamente. A mesma coisa daqui, do ponto do papelão para baixo, essa distânciazinha assim do papel também tem que ter aproximadamente 3 milímetros. Porque aí vai ser o suficiente para você virar para cá o papel, virar para cá o outro papel e tampar o buraquinho que você precisa tampar aqui, tá bom? Então, você vai fazer isso primeiro com a régua, você tira todos os pedacinhos maiores, assim, para você manter esses 3 milímetros que você precisa, ó. Que é com a régua a gente consegue manter simetria, né? Consegue manter um padrão de acabamento. E depois que você tirou com a régua, você pode fazer o que eu falei com você aí, ó. Alinha o estilete na direção do papelão sem cortar primeiro, só alinhou para ele ficar retinho, aí você aperta para baixo. Faz a mesma coisa pro outro lado, né? Só para você tirar esse tico-tico de papel que fica aqui, ó, que eu não quero, ó. Vou soltar ele agora para você ver, ó. Tirei, ó, ele tá aqui. Tá vendo? Aí vai ficar certinho do jeitinho que eu preciso para poder virar as duas pontas, tá bom? Você vai fazer isso em todos os cantinhos que a gente usou o fio de cabelo, ó. Aqui é a mesma coisa. Alinhou o estilete, apertou para baixo, alinhou o estilete, apertou para baixo. Vai tirando os pedacinhos amarelos aí. Porque esse excesso de papel aqui, ó, pra gente ele não resolve nada. Ele só fica aqui atrapalhando, criando volume, entendeu? Se você eliminar ele, você vai deixar um acabamento mais leve, sem volume também. Combinado? Mas também se você fala, Kátia, esse pedacinho de papel não me incomoda, esse volume que você fala que te incomoda aí, não me incomoda, eu deixo. Tranquilo, é só você manter aí ele e continuar seguindo da maneira que você achar que fica melhor pro seu acabamento, tá? Aqui a gente tira. Então aqui, ó, fiz aqui todos os cantinhos, aqui também todos os cantinhos, aqui também, ó, tudo girando e aqui também, tá bom? Fiz tudo, vou virar todos os pedacinhos, como eu tô usando um papel na gramatura 180, eu gosto de causar uma dobradura nele aqui, para ele já abraçar o meu papelão. Porque se eu não fizer isso, quando eu passo a cola, tá arriscado eu não levantar ele 100% do jeito que ele precisa ser levantado aqui, ó, e ficar uma folguinha entre o papelão e o papel. E se ficar uma folguinha, fica fofo. E aí o acabamento nas bordas do papelão não fica bonito. Não dá aquela abraçada legal do papel no papelão, né? Então a gente faz isso aqui só para você ir garantindo que o papel já vai entendendo que ele vai precisar ter que abraçar direitinho o papelão. E aí agora eu posso vir aqui, ó, com o tubinho de cola ou com o pincel, ó. Vou até botar uma gotinha de cola aqui na minha bandejinha, bem pequenininha, ó. Só uma gotinha lá, porque aí eu consigo pegar agora aqui, ó, e passando também com o pincel, só nesses pedacinhos aqui, sem ficar sujando de cola onde não precisa, usando a cola só onde eu quero. Aí você vai fazendo pedacinho por pedacinho. Usa a dobradeira ou a espátula para você levantar, sempre abraçando o papelão direitinho para não ter folga, mantendo aquela marquinha que a gente fala aqui nas bordinhas para não ficar com folga. Vai fazendo os outros lados também do mesmo jeito. Depois você pode voltar com a quinazinha aqui da dobradeira, ó, e fazer uma marquinha raspando para que fique abraçado direitinho, sem ficar folga. Faz isso segurando devagarinho nos outros lados também. A gente dá uma marcadinha só para o papel acabar de dar uma marcada nessa espessura de 1,9 do papelão. Quando a gente faz isso daqui, a gente percebe uma melhora significativa no acabamento, porque o papel ele abraça direitinho o papelão e forma a marca mesmo da espessura que a gente determinou aqui de 1,9 milímetros. E aqui do mesmo jeito, ó. Passa cola nesse pedacinho, aqui, aqui e aqui para poder finalizar. Esse papel, esse amarelinho,
eu coloquei ele por dentro mais clarinho, mas toda vez que eu faço ele aqui na minha mesa, esse papel, ele costuma às vezes dar uma sujeiradinha nele por trás, por conta da cola mesmo assim, né? Que você passa a cola, ele dá tipo uma umedecida. E aí quando você vira, por isso que é bom às vezes passar um paninho na mesa, bem um paninho mais úmido, esperar secar, para depois você fazer. Porque fica tipo o sujinho da lapiseira que você usou, ou do pozinho do papelão, aí ele dá umas sujadinhas. Mas eu sempre deixo uma borrachinha perto, que aí eu passo devagarinho, só para poder tirar essas sujeirinhas às vezes que fica. Quando você usa cor clara e corta o papelão sem limpar a sua mesa, usa grafite também sem limpar, o próprio pozinho que fica aqui, na hora que você usa cola, ele dá tipo uma marcadinha no papel, mas depois você passa a borrachinha de levinho e sai tudinho, tá bom? É por causa da cor do papel só, ok? Mas depois sai tudo. É da cor. Quando a gente usa cor escura, não acontece isso também não. Show? Fez isso aqui, vai levantar devagarinho as laterais. Se caso dá uma enrugadinha, a gente passa a espátula, segura com a dobradeira direitinho, mas não costuma dar não, quando a gente faz o vinco direitinho. Aí, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, quando a gente levanta assim a nossa peça, ó. Deixa eu só fazer aquela marquinha aqui também, que eu gosto de fazer a marquinha depois que você finaliza. Se não finalizar com a marquinha, não dá muito pra vocês verem, mas fica parecendo estufado. Quando você passa a dobradeira assim, ó, você consegue perceber a espessura mais marcante do papelão. Existe uma diferença. E esses cantinhos que a gente usou o fio de cabelo, se o seu papelão estiver aparecendo ainda, é porque falta você vir aqui com a dobradeira e raspar, ou a espátula, bem raspadinho para que o papel abrace mais o papelão e tampe esse buraquinho que você achou que cortou torto, mas não foi, é porque falta ainda vir aqui e dar aquela raspadinha para o papel acabar de abraçar. E aí, olha só, a gente já fez isso aqui. Só que o que acontece, gente? Existem duas maneiras aqui, aliás, várias, né? Mas vou mostrar para vocês. Eu poderia montar a caixinha e fazer esse furinho depois para colocar esse pino, porque ele é colocado com parafuso aqui dentro, ó. Ele tem um parafuso lá dentro, tá vendo? Só que vai dar um pouquinho de trabalho para colocar, mas eu consegui. Aqui eu fiz a caixinha depois que eu furei. E aqui eu furei com agulhão, tá? Eu usei esse agulhão aqui, que quem não tiver o alicate crocodile, você pode furar com agulhão também, tá vendo, ó? Eu furei aqui com agulhão e depois eu dei nozinho, porque também, para quem não tem aquele terminal de elástico, você pode dar um nó bem pequenininho, tá vendo? E cortar a pontinha depois dele, queimar com isqueiro, para ele ficar bem pequenininho, delicado lá dentro da caixinha preso, tá vendo? Bem pequenininho. Só que hoje eu quero fazer diferente. Eu vou fazer aqui com vocês com o ilhós. Quem tiver ilhós, quiser fazer com ilhós aí. Mas para quem não tiver, é só você furar com agulhão aqui atrás. Tá? Eu vou até te passar a medida aqui, que a gente vai fazer aqui agora também, ó. Vai dar uma distânciazinha aí de aproximadamente 2 centímetros de cima para baixo. 2 centímetros. E daqui também, ó. 2 centímetros daqui para cá e 2 daqui para cá. 2 daqui para cá e 2 daqui para cá, tá? Aí eu vou fazer, vou correr esse risco aqui hoje na aula com vocês. Eu vou fazer 2 centímetros e vou fazer aqui furando antes. Na verdade, não, eu vou colocar, na verdade, vou fazer o contrário. Peraí, eu vou forrar a arte primeiro aqui do lado, para depois levantar a lateral. E aí a gente faz o furo. Quer ver? Ó, vou fazer assim. Vamos ver se vai dar certo, porque eu tô querendo colocar ilhose nessa peça, para poder ficar o acabamento mais bonitinho. Quem não tiver o ilhose, não tem problema. O que eu vou fazer aqui, ó? Não vou fechar minha caixinha, tá? Quem já me segue vai ver que eu vou fazer diferente aqui hoje, porque eu quero fazer o fechamento com o ilhose. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar, ó, o meu papel colado aqui, na medida que eu passei para vocês. Ele vai ficar com essa sobra para cá e com essa sobra para cá, tá? Ele ficou com a sobra um pouquinho menor por causa dessa lateral que é menor aqui, ó, tá bom? E aí depois a gente vai levantar a lateral dele. Vamos fazer o seguinte, vou fazer isso logo porque eu quero fazer o furo com ilhós. Vamos ver se vai dar certo, gente, mas eu quero fazer. Vamos arriscar, hein? Eu gosto de arriscar. Vou passar cola só aqui, ó. A medida eu passei para vocês aí. Quem não tem a medida ainda, é só dar uma olhadinha que eu passei. Vou passar cola aqui, ó. Não vou chegar o rolinho muito para cima, do mesmo jeito que eu explico para vocês sempre. Passei cola só nessa região aqui. E vou passar cola agora na borda do papel, atrás. Eu sempre falo para vocês também de passar atrás do papel, porque essa borda de cima aqui tem que estar com cola para ficar bem coladinho. E aqui eu vou, ó, não tem problema se ele ficar um pouquinho maior para a direita ou para a esquerda, porque vai ter uma sobrinha. A única coisa que eu preciso
prestar atenção é que eu não posso chegar o papel muito para cima. Ele tem que ser colado coisa de 1 milímetrozinho mais para baixo, porque senão depois eu não consigo cortar aqui, tá? Então, olha só, deixei a folga aqui embaixo ainda para eu virar depois, tá vendo? Eu só tô adiantando um pedaço aqui, vamos ver se vai dar certo, pra gente poder já fazer o furo aqui com o ilhós, ó. Antes da gente poder finalizar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Já vou até, inclusive, fazer o furinho com o ilhós aqui. Vou fazer aquela marquinha aqui do lado, ó, que eu vou virar isso aqui, mas eu não vou colar, ele tá sequinho. Só para poder marcar de 2 centímetros daqui para cá, 2 daqui para cá e 2 de cima para baixo, beleza? Então, vou botar aqui, ó. Deixa eu ver só se minha régua de 2 tá aqui, eu acho que tá. Deixa eu ver se essa aqui é de 2. Essa é de 2, ó, que aí já fica certinho. Eu alinho ela aqui direitinho, ó. É um esquadro que eu tenho. Vou alinhar aqui, ó, o esquadro. Ele já tem 2 centímetros. Então, na hora que eu alinho ele certinho aqui na borda do meu papelão e aqui na borda também de cima, eu já sei que 2 centímetros. Você pode fazer o seu aí também marcando, tá? Vai dar aqui, ó, mais ou menos no branquinho. Viro pra cá. A mesma coisa. É um esquadro de 2 centímetros de largura que ele tem. Ele é transparente, mas ele tem 2 aqui e 2 aqui. E quando eu alinho ele certinho aqui, ó, eu já sei que o meu furinho vai dar bem aqui, ó. Deixa eu só descer aqui um pouquinho, bem na quina. Então, eu fiz 2 marquinhas de lápis, ó, uma aqui e uma aqui, ok? E vou furar com o meu alicate crocodile. Quem não tiver, gente, o alicate, essas coisas, você vai fazer com agulhão, mas você pode fazer com agulhão depois da caixa prontinha, tá? Já vou fazer o furo no meu aqui, ó, para eu colocar o ilhós. Vou lá no buraquinho que eu marquei, no furo maior do alicate crocodile, e vou fazer o furo. Deixa eu só tirar o sujinho que fica aqui dentro. Essa peça eu nunca fiz assim, fazendo por etapas assim, antes de montar a caixinha. Hoje eu tô fazendo pela primeira vez, pra gente poder ver se dá pra colocar o ilhós. Se não der, a gente faz tudo de novo. Eu corto outro papelão, tem outra arte aqui, vamos ver. E aí já vou pegar o ilhós. O ilhós que eu uso é de alumínio, número 54. Quem não sabe o que é ilhós, é isso aqui, ó. Mas para a gente poder aplicar o ilhós, eu vou usar o alicate crocodile. Kátia, mas eu sou nova, te conheci agora, eu não tenho esse alicate, como é que eu vou fazer esse fechamento? Como eu falei para você, você vai montar a sua caixa, você não precisa fazer isso aqui agora. Ou pode fazer, mas você pode furar com agulhão. Esse agulhão você acha em armarinho, igual eu mostrei aqui, eu fiz. Então, ó, coloquei aqui o ilhós, tá vendo? E vou colocar o outro também logo, que a gente já aperta. Número 54 de alumínio, tá? Ó, show? Já coloquei os 2 ilhós aqui, ó. Agora eu vou apertar usando a posição A2, tá? Aqui em cima, na letra A, aqui, esse cubinho aqui desce e ele tem a letra A aqui embaixo no cantinho, só que não dá pra ver. Quando você tiver a sua ferramenta aí, ou se você tiver, você consegue ver. É o A tá do lado de cá, eu acho. É bem pequenininho, fica bem pequenininho pra ver. Ele tá aqui nesse cantinho aqui, a letra A. Só que aí eu viro pra baixo ela, ó. E subo o cubo, ele desceu, ó. Aí agora eu subo o cubo. Aí o A ficou aqui embaixo. E aqui eu vou levantar o cubo, girar e você vai ver o número 2 aqui no cantinho. Então eu uso no A2, tá bom? Aqui em cima a gente chama de topo porque tem o desenhozinho do ilhós aqui. E aqui ele tem escrito base, ó. Base, tá vendo? Então tá, vou apertar aqui o A, colocando a letra A na parte de cima do meu ilhós. Ó, a letra A e aperto. E vou fazer a mesma coisa, a letra A na parte de cima do ilhós e aperto. Tá, pronto, fechei, ó. Já fiz a partezinha do ilhós aqui, ó. Show? Já tá feita. Agora eu vou fazer do lado de cá a mesma coisa. Vou colocar minha arte aqui logo. Vamos ver se vai dar, se Deus quiser. A mesma coisa. Vou passar cola aqui nela. Depois eu monto a caixinha, tá, gente? Finalizo ela. Vou passar cola aqui só nessa partezinha que eu quero. Não vou chegar o rolinho muito pra cima. Eu vou te mostrar aqui, ó. A gente não chega muito pra cima só pra não sujar. Aqui em cima, na borda, eu não chego o rolinho muito. Fica aqui, não fica tão pertinho. Pra eu não ficar sujando de cola aqui, ó, tá? E agora eu passo cola na borda do meu papel. Aonde vai ser colado ali naquela parte que eu não usei o rolinho. Aí eu passo cola aqui também, ó. Só na borda do papel. Porque agora eu vou colar ele aqui. De um jeitinho que eu vou deixar uma sobrinha pequena para a direita e uma sobrinha pequena para a esquerda. E deixar 1 milímetrozinho mais para baixo.
aqui 1 milímetrozinho mais para baixo, porque o meu papel não pode subir. Se ele subir, eu não consigo cortar ele depois, tá bom? Então aqui, ó, vou só selar aqui com a dobradeira. Vamos ver como é que vai ser para eu levantar essas laterais depois. A gente vai ter que dar um jeitinho aqui, que vai dar para levantar. Eu tô só fazendo primeiro assim, pra gente conseguir fazer o furinho logo, deixar já certinho o fechamento, tá bom? Ó, deixei uma sobrinha para a direita e uma sobrinha para a esquerda, tá? Mais ou menos a mesma sobra, para ficar centralizado direitinho. E aí, esse pininho aqui, gente, ó, eu também coloquei com 2 centímetros de cima para baixo. E aqui, como a caixinha total tem aqui aproximadamente 9 centímetros, quando a gente soma ela fechada, eu quero marcar aqui em 4,5 então, tá bom? Que é o meio, 4,5, e aqui em cima em 2, daqui para baixo 2, beleza? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui, daqui para cá aproximadamente, ó, 4,5. Só vou marcar bem de levinho aqui no lápis, pra gente ter uma noção mais ou menos de onde vai ficar. Vou até colocar um pouquinho mais para cima de 2, deixa eu ver. Foi isso mesmo, ó. O meio é 4,5 e daqui para baixo entre 1,5 e 2, tá? Vou colocar até um pouquinho, vou fazer o furinho aqui em cima do azul, um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho menos do que 2 de cima para baixo, porque senão vai ficar muito perto da escrita. Então vou fazer o furo aqui pertinho aqui do azul e do branco, tá bom? Beleza. Aí aqui eu posso ou usar o agulhão ou fazer o furo menor do alicate croapedalho, que ele tem um furinho aqui que é pequenininho e do outro lado ele tem um furo que é um furo maior, que é até sujinho aqui porque eu usei ele, né? Na posição. Esse alicate aqui é o alicate que as artesãs usam para poder aplicar o ilhós, fazer furo. Então esse furo aqui é o maior, mas do outro lado ele tem um furinho menor. Eu vou usar o furinho menor aqui, peraí. Nessa partezinha aqui de trás. Show? Vou colocar um pouquinho mais para cima, só. Pegando aqui no azul, para não ficar muito pertinho lá do meu escrito, ó. Fiz um furinho aqui também, tá vendo? Vou usar, acho que o lilás. Vou usar esse lilazinho da Ginger 3D Art, tá? Mas poderia ser o pino de biscuit também. Qualquer um que você quiser. Ficaria lindo se você usar flor, se você usar coração, ó. Vou colocar aqui pra você ver, ó. Coração fica bonito, tá vendo? Se for a florzinha rosa, ó, fica bonitinho também. Ó que gracinha. Tá vendo? Se for a flor amarela, ó, que bonitinho também. Tá vendo? Fica lindo, qualquer um que você usar. Essa aqui é uma rosa, ó. Eu gostei dessa rosa também, tá vendo? Aqui, ele vem com um furinho aqui embaixo e tem um parafusinho. Só que eu vou usar esse menorzinho da Ginger 3D Art aqui, que é lilás, que eu vou usar o elástico lilás, então vou usar ele. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Boto o parafuso aqui atrás, ó, pra encaixar ele. E já enrosco ele. Vamos ver, se ficar frouxinho, vai dar certo esse aqui. Beleza? Vou pegar aqui a minha ferramenta só para eu apertar. Ele ficar mais apertadinho. Parece que ele ficou frouxo, porque o parafuso dessa pecinha aqui, esse aqui eu acho que vai ficar ruim, porque o parafuso dele é um pouquinho menor do que o do pino, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ele é mais fininho, então ele ficou folgado no buraquinho. Então, para esse pino aqui, para essa carrapeta aqui, é bom você usar o agulhão, porque aí fica mais apertadinho. Olha como ele é fininho e o parafuso do pino de biscuit, ele é mais grossinho, tá vendo? Aí o furinho ficou largo com esse parafuso aqui. Então, vou usar um pino mesmo, ó. O pino fica certinho. Peraí. Também não é esse grandão não, também, gente. É um outro que tem aqui, ó. É esse comparado, porque tava aqui na caixinha solto. Com esse. Esse aqui é o da Ginger, que ele é mais fininho. E esse aqui que é o do pino de biscuit, tá vendo? Eu tinha pego um maior ainda aqui, que não tem nada a ver. Eu não sei porque que ele tá aqui na minha caixinha. Pronto, olha, ele fica melhor esse, não fica folgadinho. Aí eu vou usar o pino de florzinha mesmo, que eu gostei, que é uma... Deixa eu botar aqui esse. Eu vou botar rosa, gente. Eu gostei da rosa ou da estrela, mas eu vou botar rosa. Eu trouxe vários, aí chega na hora de montar, eu fico na dúvida. Ó, esse ficou certinho, tá apertando. Eu aperto com essa chavezinha, que é uma chavezinha que me ajuda a apertar mais o parafuso, ele fica bem apertadinho, ó. O parafusinho, tá vendo? Ele fica bem apertadinho, ó. Tá vendo? Aí agora eu já posso fechar minha caixinha, porque ela já tá meio finalizada pra poder já terminar e colocar o elástico depois.
fica mais fácil. Só que vai dar um trabalhozinho aqui agora, na hora de a gente levantar as laterais, mas não tem problema nenhum, a gente vai fazer isso aqui agora, quer ver, ó? É só a gente ter um pouquinho mais de delicadeza pra gente poder fechar, tá? Ó, vou passar aqui a cola nessa espessura do papelão da lateral menorzinha. E aí, você pode vir com o pincel salpicando aqui, tá? Na espessura, ou essa cola aqui também, que eu vou usar ela porque ela cola mais rápido pra mim. A gente tá fazendo a live, pra eu não ficar aqui perdendo tempo segurando muito, eu vou usar ela, que é a cola da Mimo, essa aqui, ó. Da Mimo, que ela tem esse bico e ela cola rápido, tá? Aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar aqui na minha mesa, mas vou levantar pra você ver. Deixa eu só tirar um pouquinho dela, que ela, tipo, deu uma leve entupidinha, porque às vezes seca a pontinha. Acho que vai sair agora, deixa eu ver. É, agora saiu. Aí aqui, ó, vai devagarzinho, porque você tem que levantar o papel aqui, porque a gente vai ter que finalizar agora com o papel pronto, né? Mas não tem problema nenhum, a gente passa a cola aqui, ó. Vou levantar para você ver, calma, calma, calma. Ó, eu passei cola na espessura do lado, que a gente vai colar atrás da gente, onde a gente compensou, que eu expliquei no comecinho da live, ó. Eu vou colocar atrás dessa partezinha amarela da minha caixinha aqui, ó. Bem atrás eu vou colar. Só que na hora que eu colocar aqui agora, eu vou ter que segurar um pouquinho, porque como eu já montei a minha lateral, eu vou ter que esperar um pouquinho aqui secar. A única coisa que a gente não vai dar para usar aqui agora é a fita crepe, porque vai ficar apertadinho. Talvez até dê, tá, gente? Pra gente usar uma fita crepe aqui um pouquinho enquanto seca. Mas eu acho que não vai resolver muito, não. A gente vai ter que segurar aqui um pouquinho até secar. Não é comum eu fazer isso, tá? Eu gosto de fazer os furinhos no final, mas como a nossa caixa é estreitinha, essa caixa é muito estreitinha, pra gente poder fazer esses furos que eu queria fazer aqui agora, deixa eu só te mostrar, ó. O alicate não ia entrar depois da caixa montada para poder fazer furo. Às vezes ele até entra, mas ia dar mais trabalho. Teria que entrar com ele assim, ó, para furar, né? Bem encaixado assim. E às vezes para apertar, às vezes a gente também não consegue. Até eu acho que daria, tá, gente? Mas eu resolvi mostrar para vocês assim, porque às vezes você não consegue depois encaixar o alicate dependendo da abertura da caixa para entrar com o alicate para poder fazer os apertos que precisa. Então eu quis fazer com a caixinha aberta. Aí ela já vai secando, ó. Tem que colar bem alinhadinho atrás. Aí você vai fazer do outro lado da mesma forma, ó. Depois a gente cola as laterais. Vou passar cola aqui, ó, na espessura do papelão de novo, para eu colar a parte de cá aqui, ó. Assim, a gente vai colando, tá vendo? Então vou do mesmo jeito, ó. Passo cola devagarinho aqui. Se não tiver essa cola, você vai fazer com o pincel mesmo, gente. Eu tô fazendo com essa cola aqui, porque ela seca um pouquinho mais rápido, vai me ajudar aqui na aula, mas eu faço direto com o pincel também, dá certo, tá? Com aquela outra cola. Vou fazer do mesmo jeito, só que aqui eu sempre tenho que conferir se as alturas estão batendo. Se tiver alguma mais baixinha, eu tenho que dar uma puxadinha, ó. Aqui já tá colando e eu vou segurar um pouquinho mais para ele acabar de colar. Então, ó, segura aqui e cola. A gente vai segurando, vai colando e vai segurando, ó. Vou levantar aqui para você ver, ó. Peraí, deixa eu só ajustar aqui, que ficou uma lateral um pouquinho mais baixa. Vou ajustar. E, ó, e vou segurar. Olha lá, vai colando. Depois eu vou vir com esse pedacinho virando pra cá, que aí vai ficar mais seguro ainda, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou deixar aqui colando mais um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Vou passar cola nas espessuras da lateral menor e vou colar aqui também. Tá? Só que agora eu tenho que passar cola nos dois lados de uma vez, para que na hora que eu fechar, eu conseguir fechar de uma vez, tá bom? Na verdade, eu tinha que ter feito primeiro a frente toda, depois a outra, né? Mas aqui vai dar certo assim também, vamos lá. Passo cola aqui, ó. E passo cola aqui. Pode ser com o pincel, tá? Igual eu falei pra vocês, pode ser com a pontinha do pincel tranquilamente. Se achar que ficou muito cola, excesso, você tira. O bom dessa cola aqui, ela tem um biquinho, então ela vai, assim, só na espessurinha do papelão mesmo que a gente precisa, tá? Aí agora eu vou colar. Dá uma folgadinha aí pra colar atrás da compensação. Segura, ó, e cola. Segura aí também, pra acabar de secar. Ajusta direitinho. Se a altura tiver mais baixa, mais alta, dá pra mexer assim. Mesmo a caixa desse jeito, dá pra você mexer. Não tem problema nenhum, você consegue ajustar aí. É só segurar devagarinho, ó. Tá bom? O lado de cá já tá colando, ó. Show?
Segura aí. E aí, aqui é bom que quando você acabar essa parte aqui, ó, a caixinha já tá pronta. Você só vai revestir as laterais aqui. E como a gente tá usando papel 180, ele não fica marcando muito. Esse papel amarelinho que a gente já colou, porque a gente colocou papel 180, tá? Ó, colou aqui, colou aqui. É bom que o furinho do ilhó já tá aqui e a florzinha também já tá aqui, tá? Beleza, fiz isso. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou cortar na diagonal um pouquinho. Deixa eu só pegar meu estilete aqui. O meu papel aqui, ó, de levinho. Eu gosto de dar um cortezinho aqui na diagonal. Aqui do outro lado do mesmo jeito. Não dá pra cortar porque tá com o pino de biscuit. Eu vou cortar com a tesoura, ó. Só um cortezinho na diagonal, ó. Só um pouquinho, só pra gente colar. E aqui no fundo a gente tem que cortar o quadradinho também. Alinhando, ó, pode ser com a tesoura aqui na direção do papelão e aqui também, ó. Mas a gente ainda vai colocar uma plaquinha no fundo, é um quadradinho que você vai fazer, sempre alinhando a tesoura na direção do papelão e no outro cantinho. É, sempre direcionando a tesoura na direção do papelão. A gente vai cortar no fundinho esses quadradinhos aqui. O lado de cá a mesma coisa. Eu gosto até de colocar régua, só que nesse não vai dar para colocar régua, porque a gente tá com o pino de biscuit saliente aqui, né? Na verdade, ele deu um volume aqui, ó. E aí ele não dá para deitar na mesa. Então, aqui do mesmo jeito. Depois que eu fiz isso aqui, ó, os quadradinhos que eu cortei no fundo, eu consigo dobrar esses pedacinhos pequenininhos aqui agora, tá bom? Pronto, agora eu passo cola aqui nesse pequenininho. Pode ser com pincel, ó. Que aí agora já vai trazer mais segurança para minha caixinha. Na hora que eu colar esses pequenininhos aqui pro lado, vai trazer mais segurança. Faz devagarinho, porque ela tá ainda tá um pouquinho molhada ainda, né? Você vai colando e passa devagarinho aí a dobradeira ou a espátula, só para poder ir abraçando devagarzinho o papel aí. Dos dois lados. Bem devagarzinho, bota o dedinho por dentro, porque aí vai dando uma firmeza melhor para você não apertar, porque você acabou de colar essa lateral, pode ser que esteja molinha ainda. Quem puder esperar um pouquinho, até melhor. Mas, ó, bota o dedinho por dentro, igual eu tô botando esse dedo aqui por dentro, que aí eu consigo segurar e acabar de colar esse pedacinho do papel aqui, ó. Ajustar, se eu achar que tá mais apertadinho. Eu vou levantar para você ver, ó. Fechei, tá vendo? Vou fazer do mesmo jeito do lado de cá, ó. Viro pra cá os papeizinhos branquinhos. Deixa eu só botar mais cola aqui, ó. Tem mais uma gotinha bem pequenininha aqui. Deixa eu fechar essa minha cola aqui, gente, porque eu não gosto de deixar ela aberta, não. Senão ela começa a secar o bico dela e eu não vou usar ela mais. Então... E aí, ó, do mesmo jeito, vou passar cola só nessa pontinha aqui, ó, branquinha. E esse lado aqui também, só na pontinha branquinha. E vou devagarinho também colando, ó. Já posso apoiar na mesa, porque o outro lado eu já colei. Vou colocar a mão por dentro para eu segurar firme e me dar firmeza para eu passar a espátula ou a dobradeira aqui. Eu gosto de usar a dobradeira. Ó. Mesma coisa. Bota o dedinho lá dentro, que aí você consegue ter firmeza e vai marcando com a dobradeira. A caixa é estreitinha e pequena, né? Show? Agora a gente pode até dar, já que a caixa já tá mais firmezinha, que a gente já colou, a gente consegue já dar uma espatulada nela aqui agora, para ela marcar mais, abraçar mais certinho. Ó. Show? Aqui e aqui. Pronto, agora eu vou colocar as laterais. Aqui embaixo, gente, eu gosto de cortar na diagonal também um pouquinho. Aqui na diagonal e aqui também. Só que eu não chego o estilete perto do papelão. Eu desço ele um pouquinho e depois eu corto na diagonal. Ó, te mostrar. Vou fazer aqui e vou levantar para você ver. Eu não chego o estilete... Peraí, balançou a câmera aqui. Eu não chego o estilete perto, eu desço um pouquinho, ó. Pode reparar que aqui tá um pouquinho reto, depois que eu corto na diagonal. Eu não chego o estilete bem aqui no canto do papelão, não. Eu chego um pouquinho para baixo, depois que eu corto na diagonal. Eu faço isso nos dois lados. Só para tirar esse excesso do papel aqui embaixo. Combinado? E aí agora a gente vai colar os menores. Pronto, que são as medidinhas menores que eu passei para vocês.
Eu vou botar na telinha depois de novo. Só que antes de você colar, dá uma conferida se tá certinho, ó. Já ia colar de cabeça para baixo. Aqui, ó. Tá? Pra gente colar na lateral. Já tá certinho, eu acho que não precisa de eu tirar. Mas quando você fizer a sua, confere, porque não pode ficar sobrando papel assim não, ó. Senão depois fica mal feito, tá bom? Então, faz assim. Aí passa a cola só no meio. Não chega a cola para as bordas, para não sujar as bordas. E nem aqui em cima, eu só passo cola no meio, ó, no meio. Por que, gente, eu faço isso? Porque depois, agora que como eu passei só no meio, eu venho aqui atrás do papel e passo atrás do papel, ó, com o rolinho, que aí ele pega, só que eu deixo aqui embaixo em torno de 1,5 cm sem cola, onde eu tô segurando com meus 2 dedos, eu deixo sem a cola. Porque vai ser o que vai ser virado para baixo ainda. E aí eu venho aqui e centralizo de novo para colar, sempre lembrando de deixar 1 milímetrozinho mais para baixo a parte de cima. E as minhas laterais, direita e esquerda, eu sempre dou uma passada no meu dedo aqui, ó, para ela ficar certinha, não ficar torta. Não pode ficar torta aqui, aparecendo o papel saindo fora. Então tem que centralizar direitinho aqui, ó, alinhar o mais alinhadinho possível. Inclusive a arte, ela meio que se casa, ó, o lilazinho, entendeu? A gente vai selar. E também não pode ficar papel assim, ó, parecendo que foi colado. Eu tenho que vir aqui com a minha dobradeira, ó, nessa parte que ficou parecendo papel mal colado, eu tenho que alisar, ó, raspar, bem raspadinho, pro meu papel abraçar e não ficar parecendo que teve emendas. Eu vou até passar um pouquinho mais aqui com um pouquinho mais de força, ó. Tá? Porque ele precisa abraçar. A gente chama isso aqui de selar. Quando a gente sela, ele fica todo lisinho, não parece que teve emendas, ó. Tá todo abraçadinho. A gente vê pouquíssimas emendas parecendo, sabe? A gente tem que abraçar o papel bem abraçadinho aqui. Show? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui, ó. Eu posso deitar bastante a minha dobradeira e marcar, para não parecer que teve emenda. Show? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo cola só nesse meinho aqui. Não chego a cola nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, nem para cima. Esse aqui ainda tá secando um pouquinho. E passo na borda, atrás do papel. Show? Esse aqui eu nem conferi, né? Mas eu acho que vai dar certo. Eu gosto de dar uma conferida na medida. Pronto. A parte da ponta aqui que eu não passo cola, onde eu fico segurando com o meu dedo. Eu passo só um dedo para cima, porque essa parte aqui vai ser essa aqui que eu vou virar ainda, o fundo da caixinha. Aí venho aqui de novo, centralizo, ó. Chego 1 milímetrozinho mais para baixo e direciono aqui também nas laterais para não ficar sobrando papel para a direita e para a esquerda, para não ficar parecendo a emenda. Mas não pode ficar levantando assim, eu tenho que vir com a dobradeira de novo e ó, selar. Dá até faz até um barulhinho da dobradeira raspando, assim, de você ver que ele tá sendo selado, pra gente poder não deixar o papel levantando, parecendo que ficou com emendas, tá? Colado. Show? Aí agora a gente vai finalizar o fundo do mesmo jeito. Aqui eu vou cortar na diagonal um pedacinho pra cá e um pedacinho pra cá, usando o estilete mesmo, sem chegar com o estilete perto do papelão. Só um pouquinho mais para baixo. Show? Vou fazer isso nos dois lados. Aqui e aqui, ó. E aí, depois que eu fiz isso, eu passo cola nesse fundo aqui, ó. Para poder colar essas bordazinhas aqui, finalizar e colar. A gente vai fazer a plaquinha, mas a plaquinha é rapidinho. Que a plaquinha é só a gente forrar ela. Pra gente colar aqui no fundo do porta-recado, né? Que porta-recadinho, você vai colocar os papeizinhos brancos, né? Eu vou passar a medida do papel também para você ver, aí você coloca a quantidade que você quiser, mas eu acho que tem que ser mais de 100 folhinhas, se for o chamex mesmo, sabe? Aí você pode estar colando aqui, ó, as laterais menores primeiro, fazendo a marquinha do vinco. Eu sempre gosto de passar a dobradeira na lateral assim, ó, para acabar de selar o papel, deito o pedacinho do papel e faço a marquinha do vinco. Eu vou levantar para você ver depois, quando eu terminar. Eu vou fazer esse maior aqui do mesmo jeito, ó. Deito e faço a marquinha do vinco. Faço até uma curvinha se precisar com a dobradeira mesmo. Vou fazer do mesmo jeito pra cá, ó. Passo a dobradeira na lateral, deito o papel e faço aqui a marquinha do vinco. Aqui, isso aqui a gente nem precisa caprichar assim muito esse fundo, porque eu vou colocar uma plaquinha aqui no fundo, né? Que ela tem uma basezinha de sustentação no fundo.
vem nas bordinhas e finaliza selando. Show? Sempre selando, para não ficar parecendo que teve emendas. Deixa eu só selar o meu aqui, que eu vou levantar para você ver. Gente, nas quinas não pode ter papel com folga também. A gente tem que vir com a dobradeira aqui, ó, e marcar o papel. Sempre marcar para o papel não ficar parecendo que ficou mal colado. Sempre nas bordas. Eu vou levantar para você ver. Só estou finalizando a minha aqui. Para você ver. Raspa bem a dobradeira aí nas bordas. O papel tem que estar selado nas bordinhas, para poder não ficar parecendo que está descolando aqui. Então, ele tem que estar bem marcadinho. Não pode, como a gente colocou com emenda, ele tem que estar bem seladinho. Nas quininhas assim, ele tem que estar bem seladinho. Senão, fica parecendo que teve emendas. Tá vendo? Ó. E o fundo fica aqui, só que a gente ainda vai colocar uma plaquinha aqui no fundo, ó. Show? Os furinhos estão aqui atrás, ó. Tá? E aqui na frente tem a florzinha. E a plaquinha, só pra gente finalizar, ó, a plaquinha de 10 por 5, eu pego esse papel aqui, ó, viro pra cá, eu vou forrar a plaquinha toda, tá? Mantendo aqui aquela 1,5 cm. Se você não quiser usar a reguinha, dá pra, como é pedacinho pequenininho assim, a gente consegue até centralizar no olho, né? Mas pra quem tem insegurança, você pode usar a reguinha assim, ó, só para você ter uma noção. É bom a gente usar régua pra gente criar esse hábito, para não ficar nada torto, né? E ó, coloca a plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é só para dar um charmezinho no final. Usa a dobradeira ou a espátula para poder terminar aqui, ó. Usa o fio de cabelo. O fio de cabelo. Eu não usei a régua de 10, né? Eu falei que ia usar a régua de 10 milímetros, mas já estava pequenininho o pedacinho da lateral ali, nem precisou. Então, a gente só usou aqui a régua de 15 milímetros para a gente poder centralizar as plaquinhas e o fio de cabelo. Nessa caixinha não tem coifa, então a gente não precisou ficar usando régua de encadernação para fazer coifa. Pronto, usei o fio de cabelo e tiro aquele pedacinho direcionando o papelão, o estilete na direção do papelão e apertando para baixo para cortar aquele pedacinho pequenininho que eu falei para vocês. Beleza? Ó. Tirei todos os cantinhos, como eu mostrei no comecinho da aula, para quem chegou depois, é porque a gente já fez essa parte aqui, mostrou em detalhes, tá bom? Marca direitinho o papel aí, ó, o papel e o papelão, antes de você passar a cola. Lembra sempre que a gente gosta de fazer essa marquinha, para o papelão ficar bem abraçadinho no papel. Ou, aliás, o papel ficar bem abraçadinho no papelão, né, ao contrário. Isso aqui é a parte da plaquinha, a parte mais simples, que a gente só vai revestir a plaquinha com o papel. Sempre procura colar as laterais opostas primeiro, assim, né? Colou uma lateral, aí vai na lateral oposta dela e cola, para a gente poder fazer sempre manter a simetria do acabamento. Pronto. Fez, marca bem, raspa para poder não... para o papelão, né, a gente conseguir deixar essa marca do papelão bem marcante. Ó, para a marquinha do papelão ficar bem marcante, fica desse jeito, ó. Aqui daria até para colocar assim, só que eu não gosto muito desse acabamento assim para cima. Aí eu prefiro virar isso aqui, deixar essa partezinha para cima, eu colar minha caixinha aqui, eu prefiro assim. E esse acabamento aqui a gente colocar ele para baixo. E aí por isso que eu fiz outra medidinha de arte aqui, ó. Ele vai ficar para baixo isso. E aí, antes de você colar, ela fica um pouco maior, ó. Eu passei a medida um pouco maior, eu acho, não sei por que ficou um pouco maior. Aí você ajusta aí. Por isso que é bom a gente conferir antes de colar, tá vendo? Aí eu vou ter que refilar aqui. Eu acho que eu fiz um pouquinho maior essa medida. Então, eu vou tirar esse excesso aqui que eu achei que ficou maior, ó. Vou conferir de novo. Pode ser que a arte eu fiz maior, tem que conferir. Ó, agora já ficou melhor, fica 100% cobrindo, tá?
eu vou fazer a mesma coisa que eu falo pra vocês, que eu gosto sempre. Eu passo cola só no meio, aqui, ó, e depois eu passo na borda do papel. Então, aqui nesse meio eu já dou uma molhadinha de cola, sem chegar muito o rolinho para as bordas, porque senão você pode sujar onde não precisa. E aqui na parte de trás do papel que você passa. Que aí, na hora que você colar aqui, todas as bordas do papel vão ser coladas direitinho. Centraliza direitinho aí para não ficar fora. Pronto. Isso aqui eu vou deixar para baixo. Essa parte que eu acabei de colar, ela vai ficar para baixo. Eu prefiro assim. Aí você escolhe aí o jeito que você prefere seu acabamento, tá bom? Pronto, só forrei a plaquinha. Dá uma selada nas bordas para não ficar parecendo que teve papel colado aí também. Tem que ficar bem trabalhadinha as bordinhas. Toda vez que a gente vai colocar um papel, as bordas do papel elas têm que estar bem coladas. Não pode ficar levantando, porque senão fica parecendo que está mal colado, tá? Fica parecendo que o papel foi colado, fica como se fosse uma emenda, entendeu? Então, as bordas sempre tem que estar bem seladinhas. Show? Pronto, a plaquinha tá toda revestida. Como eu quero botar essa parte para baixo, eu vou colocar essa parte que ficou melhor para cima, porque eu acho que fica o visual melhor. Vou colar ela aqui agora, ó. Não tem segredo. Aqui eu vou usar cola branca e um pouquinho só dessa aqui, ó, da Tec Bond 200, para poder secar mais rápido, tá, gente? Eu fiz uma camada bem branquinha de cola e vou botar aqui umas 3, 4 gotinhas de cola do Tec Bond só para ficar mais firme. E aí na hora de colar ali, gente, é no olho mesmo, não tem como usar régua ali. Botei 3, 4 gotinhas, eu falo que eu vou batendo, às vezes não sai, então eu vou batendo, 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 às vezes dá muito mais, mas não precisa ser muito não. E aqui eu vou centralizar, vou deixar um pouquinho para direita, um pouquinho, mesma distância que eu deixei para direita e para esquerda. E parar. Colei e parei, né? Segura aí, movimento só um pouquinho para não ficar manchando de cola. E fechou. Segura aí mais um tempinho para ele acabar de secar, tá? Enquanto tá paradinho aqui secando, só selar mais um pouquinho aqui. Eu vou mostrar para vocês o elástico. Que eu vou finalizar aqui. Só ver se tá centralizado, ó. Vou deixar secar aqui um pouquinho, ó, mas eu coloquei a mesma distânciazinha mais ou menos para direita e para esquerda, a mesma distânciazinha para frente e para trás, tá? Você centraliza aí. Pronto, agora eu pego o elástico. Ó, a ponta do elástico eu vou dar uma queimadinha só para poder ficar bom, tá vendo? Ó, vou deitar aqui o terminal de elástico, gente, é esse ferrinho aqui, ó, tá bom? É um ferrinho que você compra, ele abraça o elástico, ele tem esses dentinhos aqui, ó. Esses dois dentinhos que tem aqui, não dá muito para ver que quando eu chego pertinho a câmera dá uma embaçada, né? Ele vai abraçar, você vai apertar com um alicate. Deixa eu até pegar logo meu alicate aqui. Que aí você qualquer alicate, pode ser até da ferramenta do seu marido aí, tá bom? Você vai deitar o elástico dentro dele, que ele tem tipo uma canaletazinha. Deixa eu chegar aqui para cá. Deixa eu colocar primeiro para te mostrar. Quando você deitou o elástico dentro dele, ó, ele fica com esses dois dentinhos aqui para cima, de um lado e de outro. Aí eu vou pegar o meu alicate e vou apertar para poder amassar esses dentinhos. Eu vou apertar aqui para você ver. Ó. Eu vou apertando esses dentinhos como se os dentinhos deitassem em cima do elástico e abraçasse ele. Na hora que os dentinhos deitam em cima do elástico, ele abraça o elástico e aí ele fica preso. Não dá muito para ver, porque quando eu chego perto da câmera, ela embaça. Mas eu acho que agora melhorou. Ainda ficou um dentinho sem apertar aqui, peraí. Show, agora apertou certinho, deixa eu ver se vai dar. Olha lá, ele abraçou o elástico, os dentinhos, ó. E o ferrinho fica aqui atrás, ó. Agora ele tá preso, ó. O terminalzinho tá preso, tá vendo? Aí eu vou testar aqui agora a distância, ó. Vou encaixar o terminal aqui, olha como é que ele fica lá dentro, ó. Fica um ferrinho encaixado lá dentro, tá? Esse ferrinho, em vez de ficar um nozinho, vai ficar um ferrinho. Aí você vai ver mais ou menos a distância que você quer dar aqui, ó. Tá? Deixa eu botar os cardzinhos aqui, as folhinhas, pra gente ver como é que vai ficar aqui, só pra eu ter uma noção
da distância aqui que eu preciso dar. Só para eu ter uma noção. Eu acho que eu vou cortar o meu elástico só mais um pouquinho. Eu quero deixar ele bem tensionado direitinho. Só vou cortar uma pontinha e vou passar para vocês aproximadamente a medida do elástico que eu usei. Pera aí. Vou falar aqui agora, quer ver? Só para você ter uma noção, mas você confere. Se você quiser ele menor, você pode conferir. Vai dar uma média de 25 centímetros. Vou até cortar um pouquinho mais. O meu tá dando 26, 27 por aí. Na verdade, tá dando quase 27. Não vou cortar muito não, porque tô preocupada ele ficar pequeno. Deixa eu dar uma conferida de novo, se dá pra cortar só mais um pouquinho. Pera aí. Pera aí, deixa eu só conferir aqui. Vamos ver se 25 vai ser ótimo, deixa eu ver. Cara, eu tô achando que esses 26 pra mim já tá bom. 26, 27 que tá aqui, tá? Tira só mais um pouquinho, mais meio, como se fosse 26,5. Porque aí já tá esticadinho. E vou botar aqui, ó, o terminal na outra pontinha, ó. Deixa eu queimar a primeira ponta. Eu gosto de queimar para tirar o desfiado do elástico, tá bom? Vou pegar o terminal de elástico do mesmo jeito. Vou deitar o elástico dentro do terminal e vou apertar os dentinhos que eu falei com vocês com o alicate. Apertei, deixa eu guardar aqui. Ó, vou encaixar o outro terminal no outro buraquinho aqui, ó. Pronto, ficou certinho, agora tá encaixado, ó. Os dois, tá vendo? Agora eu boto as folhinhas. Eu acho que esses bloquinhos, gente, eu não sei quantas folhas são. Eu acho que ele tem 50 em cada uma. Eu não contei. Vai ter que ter muita folhinha. E aí ele tem aqui, ó, uma média de 10 centímetros, tá vendo? De altura por quase 8, 7,8 mais ou menos, ó. É como se fosse um quarto do A4. Não, é menos do que um quarto, né? Acho que um quarto do A4 é 2, 4, 6, 8. 1/8 do A4, ok? Então é 10 por 7,8 mais ou menos aqui. Show? E aí, ó, você pode cortar o A4 com guilhotina manual, ou comprar já esses bloquinhos prontos. E aí, pronto, finalizou, tá? O terminal de elástico tá lá atrás, encaixadinho. Mas olha aqui, gente, é isso aqui, ó. Ó a partezinha do ilhós, como é que ficou. Tá vendo? O ilhós certinho. Aqui, eu coloquei a mesma mensagem daqui, eu coloquei lá atrás, ó. Deus, a graça de Deus me basta todos os dias. Isso tá lá em 2 Coríntios 12:9. A frente também é a mesma coisa, ó. Esse kit digital que eu tô usando, gente, essa arte aqui, esse fundo listradinho, esse outro fundo listradinho, essa mensagem aqui, ela é da Leteirinhas, tá bom? O kit digital é da Leteirinhas. O pino de biscuit, a gente tem alguns modelinhos na nossa loja online, tá? Essa carrapeta que eu mostrei para vocês aqui, coloridinha, é da Ginger 3D Art. Quem for aluna tem cupom de desconto no nosso curso. Aliás, até quem é aluna do nosso curso tem cupom de desconto na nossa loja online também, tá bom? Essas carrapetas também dá para você usar, se você quiser. Mas aí é isso aqui, ó, ok? Lembrando que eu quero falar para vocês que essa aqui eu fiz usando papel de scrapbooking. Esse papel aqui é de scrapbooking que eu usei. E dentro eu usei rosinha e aqui eu usei de scrapbook. Essa aqui eu já fiz a arte impressa usando aquele Opalina, aquele Signa Plus Gold que eu mostrei para vocês no comecinho da live, tá bom? E esse kit digital é da Leteirinhas.